Internacional que mexe muito com o relacionamento dos países na América do Sul. O presidente eleito do Chile, José Antônio Kast, já se reuniu com Gabriel Boric, atual chefe de Estado no país sul-americano, no Palácio de La Moneda, em Santiago. Os dois tiveram uma reunião com a presença de integrantes de ambas as equipes para iniciar justamente o processo de transição de governo. Kast, candidato da direita, venceu o segundo turno da eleição presidencial, derrotando Janet Jara, que também fazia parte da coalizão governista, ligada à esquerda. O resultado era esperado, segundo as pesquisas de opinião chilenas, e ele conseguiu 58% dos votos, enquanto a adversária teve aproximadamente 42%. O direitista agradeceu pela confiança e ressaltou que espera uma transição de governo ordenada e respeitosa. Deixa eu chamar a Dora Kramer e também a Denise, se quiserem comentar essa relação entre o Brasil e o Chile a partir de agora. O presidente Lula, inclusive, fez, não é, Denise, uma referência a ele, dizendo que justamente vai dar todo o apoio, enfim. Mas o que indica serem dois presidentes com ideologias completamente diferentes, Denise? Ao contrário do que vinha sendo encarado no Chile. Se tenta a diplomacia, não é, Tiago? Há uma dificuldade de relacionamento entre Brasil e Argentina em algumas questões políticas. Logo de início houve problemas nas discussões, por exemplo, em relação ao Mercosul. Depois houve uma certa acomodação. Agora a gente vê um avanço da direita também na América do Sul, na América Latina, o que tem relação com a economia. Foi a incapacidade de se resolver determinados problemas econômicos. Imigração é um grande problema para os vários países. A gente vê, aliás, que essa é uma questão global hoje e entra no Chile também a questão da segurança. Então, são problemas parecidos com o que a gente enfrenta aqui no Brasil. Há uma cobrança em relação ao governo. O governo anterior lá no Chile não conseguiu resolver essas questões, apesar de a criminalidade lá ser muito baixa, tem o problema da entrada de facções criminosas, atuando e com crimes pontuais que chamam a atenção da população e aumenta a fragilidade. Então, ficou devendo algumas coisas em matéria econômica, a esquerda não conseguiu solucionar esses problemas todos, nós tivemos até um contexto global, internacional mais difícil, mas a gente percebe que a resposta vem nas urnas para aquele governo que não consegue responder às expectativas da sociedade. Pois é, Dora, a relação Brasil e Chile, o que é possível esperar, é bom lembrar que os chilenos foram às urnas apontando a violência, segurança pública, criminalidade, como os temas mais emblemáticos e primordiais para uma campanha como essa, talvez o que o Brasil deve enfrentar no ano que vem. Provavelmente, né? A pesquisa da Datafolha do final de semana indica a segurança no primeiro lugar, no topo das preocupações. Agora, com relação ao Chile, tem vários aspectos. Primeiro, essa transição, né? Segundo o Kast, ele disse hoje que pretende fazer uma transição impecável, e o Boris também. É alternância de poder na veia, em estado puro. Aqui no Brasil, a última vez que se viu isso foi na transição do governo Fernando Henrique, segundo governo Fernando Henrique, para o Lula em 2023. Depois disso, o que a gente teve foram cenas lamentáveis de não transmissão da faixa, enfim, coisas realmente, e tudo que a gente viu de tentativa de se permanecer no poder, contestar as eleições, enfim, cenas lamentáveis. Então a gente olha para o Chile e é um exemplo a ser seguido. O presidente Lula já cumprimentou o presidente eleito, o fato dele ser de direita, enfim, é a alternância, é do jogo. O Boris também não era alguém que representasse uma esquerda muito alinhada à esquerda representada pelo presidente Lula, que é uma esquerda mais atrasada. O Boris tinha uma posição mais avançada. Do ponto de vista de governo do Kast, que se espera, ele tem dois pilares. Claro que tem essa questão da segurança, mas ele fala em corte de gastos, tanto é que a primeira viagem dele, já, se eu não me engano, amanhã, vai ser para a Argentina para se encontrar com Javier Milei, então espera-se que haja coisas parecidas, atitudes, ações, medidas parecidas, claro que adaptado. O Chile não é nem de longe tem uma situação tão dramática quanto a da Argentina. E da imigração ilegal também o Kast promete mão pesada, né? Hoje disse assim
que os imigrantes ilegais é bom que eles aproveitem para sair agora, porque agora eles podem levar seus bens, porque a partir de 11 de março, que é a posse dele, terão de ir embora expulsos sem poder levar nada. O que se espera, pelo menos por enquanto, depois de tomada da posse, é que a gente vê exatamente como são as coisas. Mas, se eu pudesse definir, seria assim: uma direita, um governo que claro, tem essa ideologia de direita. Aliás, essa é a terceira tentativa do Cast de se eleger, mas ele não parece ser, não tem aquele histrionismo, embora de Javier Milei, de Jair Bolsonaro e até mesmo de Donald Trump. Mas vamos conferir depois de 11 de março, quando ele tomar posse. Voltando